como eu disse, existe um conteúdo interessante da internet, que é os ensaios bem pesquisados, bem editados, com filmagem, com produção, com, sabe, material teórico, existe tudo isso. Aí existe o que eu faço, que às vezes trazer uns links, explicar umas coisas pra vocês, sabe? Existe ler notícia, existe ficar dando opinião, e existe o pior tipo de conteúdo de todos, que o pessoal tem que ser muito canalha, tem que ser muito escroto, esdrúxulo pra fazer, que é o react, que é basicamente se apropriar do trabalho das outras pessoas. Então, eu trouxe um vídeo pra gente fazer react aqui agora. E assim, a sessão se chama Pedro Dória é um liberalóide. Eu não vou responder essa pergunta. É clickbait ou sei lá o quê. Mas é porque... Por que eu trouxe isso? Porque é o título do vídeo dele, tá? E assim... É um formato reaccionário. Botar a risada do bola aqui. Eu não tô com meus sonzinhos. Mas enfim, a hipocrisia da esquerda. Eu tô fazendo um formato reaccionário. Mas então, vamos vir pra esse vídeo aqui. O próprio Luigi faz essa análise do conteúdo dele. Então saca só. Eu não gosto do Pedro Doria, tá? Mas eu vou tentar ser extremamente respeitoso, porque eu não gosto da opinião dele. E eu já não gosto da opinião dele desde antes de eu ser comunista. Porque eu sentia que ele é um cara que comentava sobre questões de tecnologia e de política na tecnologia de uma maneira leviana que eu não concordava. Mas isso não é aqui nem lá. Eu trouxe esse vídeo, primeiro por quê? Porque ele acionou a minha carta armadilha, ele citou política no vídeo dele. Portanto, não, antes de ser modinha, eu acho que o pessoal já odiava ele há bastante tempo. Tem um vídeo que o Rafuco, que é um cara que eu nem sei se faz vídeo mais pela internet, mas ele era um ativista bem lacrador da internet, assim, que fazia uns vídeos maneiros há um tempo atrás. Que ele tava numa mesa de jornalismo junto com esse cara, porque esse cara, ele trabalha como jornalista, eu acho que ele é formado em outra coisa. E que o Pedro Doria tá defendendo que existe jornalismo imparcial. E daí, que é uma coisa que, por exemplo, eu não acredito também, que eu sempre falo pra vocês, quando eu trago a notícia, ela tem um certo viés de onde ela veio. Não quer dizer quer dizer que tu não possa ler? Não, na realidade, às vezes é até super útil. Tu assim, esse pessoal apoia Israel, esse pessoal não apoia Israel. E ler a notícia e tu entender mais ou menos o que é. Que nem o site do Hamas. É uma coisa tu saber que aquele site foi feito pelo Hamas mesmo. Daí tu, tipo, caralho, os caras são muito mal. Os caras são foda. Mas daí se tu vê que foi Israel que fez aquilo, tu tem uma percepção diferente, entendeu? Só que então, eu já não gosto desse cara dessa época, porque as pessoas criticam bastante ele. Mas o que ele fez? Ele ativou a minha carta armadilha. Que falou sobre tecnologia. E ele fez uma coisa muito boa, porque que ele já fez em vários assuntos que é assim, ele foi meio que já ouviram falar do conceito do zumbi filosófico? É tipo assim, se eu quero brigar com uma pessoa que é liberal na economia, eu posso brigar com uma pessoa de verdade e ter um debate, uma discussão, eu posso ler um texto de um autor, eu posso engajar com as ideias, ou eu posso imaginar uma posição ideal, assim, que não existe no mundo real, que é uma coisa meio do mundo das ideias mesmo, e pensar assim, o que os liberais pensam sobre isso? Qual é o contra-argumento? O que eles pensam sobre isso? O que um liberal responderia se eu falasse isso? Mas as pessoas na vida real, elas são complexas, elas têm opiniões muito diferentes, a gente entende que tem nuances e tal, e daí não é assim discutir com qualquer pessoa, tipo, é difícil ter uma discussão, só que o Pedro Doria me parece que toda vez que eu faço um estereótipo de um liberal, toda vez que eu faço um espantalho, ele realmente tem essa opinião. Isso não quer dizer que ele é burro ou que ele é mais inteligente, mas, tipo, geralmente eu consigo olhar 100% do que ele fala e dizer, isso tá errado, ou isso não é bem assim. E ele fez um vídeo que eu senti isso vendo, e eu pensei em trazer como react, porque eu achei muito legal pra gente ilustrar alguns conceitos, como, por exemplo, o fetiche da tecnologia, o viralatismo do Brasil, a política errônea que eu acho que o Brasil tem sobre desenvolvimento tecnológico. Então, vamos ver, tá? E é isso aí. Eu vou botar um pouquinho mais rápido e eu vou botar legendas, mesmo que sejam geradas automaticamente, e vamos nessa. Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, não tem nada aqui na minha frente, não tem roteiro, não tem TP. O que tem são vocês, os comentários, as críticas, as sugestões, os questionamentos que vocês fazem ao longo da semana nos outros pontos de partida. Né? No início da semana, eu falei sobre inteligência artificial e a completa falta de política pública que a gente tem, de pensamento mesmo sobre IA.
que existe hoje no ambiente político no Brasil. E, número 2, na quarta-feira, o tema foi a rachadinha dos Janones. Agora, tem esse comentário aqui que eu quero responder desde segunda-feira. Ele não é único, mas eu acho que é quem elaborou melhor a crítica que me parece errada num nível, cega, míope, incapaz de enxergar num processo de tentativa de defesa do governo, de enxergar a realidade na frente, que me parece estar diretamente ligado mesmo ao tipo de cegueira que existe dentro do governo. Tá? E que faz desse, na minha opinião, um governo velho, sabe? Mas deixa eu trazer aqui, é o comentário do Rafael V.S. Mello. Então, só vou dizer uma coisa. Não sou petista, tá? Mas se for pra irritar ele, eu faço L. Mas vamos ver. Vamos ver o que ele acha. Pedro, dizer que o governo atual não se importa com questões como essa, e sim com questões mais, entre aspas, políticas, como a indicação do Flávio Dino, é extremamente tendencioso ou, no mínimo, ignorante, que não acredito que você seja. Política é negociação e é necessário jogar o jogo político. Quando a militância se organiza, não é porque é cega pela esquerda, mas porque acredita num projeto de país que começa da base. É impossível com capitulares, colocar temas como inteligência artificial em pauta prioritária, quando a gente acabou de sair de um governo em que metade da população passava por insegurança alimentar. Sai da bolha, amigo, e é papo de branco classe média rico. Pobre está preocupado em arrumar emprego para alimentar a família e ter uma vida minimamente digna. Isso para não citar seu discurso liberaloide de reduzir imposto para gerar emprego, incentivar a inovação e empreendedorismo. Curioso que quando o governo dá subsídio para setores estratégicos, vocês liberais são os primeiros a criticarem. Um, Tá, antes dele poder se defender, assim, ó, eu não necessariamente concordo com esse comentário, tá? Porque, assim, essa crítica pode ser feita a mim. O meu canal é só papo de rico, branco playboy, é só falando de tecnologia e tal. Obviamente, a minha leitura não é que é totalmente inútil, que é super importante, tá? Eu geralmente estou sempre tentando conectar com desmistificar um pouco dessa coisa de que a tecnologia é mágica, como isso afeta a nossa vida e tal, mas eu entendo um pouco do sentimento que tem nesse comentário, e assim, já não gosto do Pedro Doria, então é aquela coisa assim, tipo, sabe aquela coisa, nós criticamos o Lula entre os comunistas, aí chega o pessoal assim, dizendo, o Lula roubou 12 bilhões, e ele matou meu cachorro, e não sei o que, tu diz, sai daqui, faz o L, faz o J da Janja, e manda o cara embora, sabe, tipo, sai daqui, você... tipo, a gente é meio assim, então assim, mas vamos ver, tá? De novo, todo respeito ao Pedro Doria, tá? Inclusive, ia ser muito legal se ele fizesse um react pra meio que... Ele vai mandar um tweet, tem uns cabeludos aí que não entende porra nenhuma e tá me criticando. vamos lá. Rafael, acho que você está errado do início ao fim. E isso é evidentemente tingido por ideologia, a gente simplesmente parte de pontos de vista diferentes a respeito de como a sociedade se organiza, mas não é. Ele já melhorou muito, tá? Porque o que ele acabou de dizer é que o Rafael tem ideologia, mas eu acho que ele admitiu que ele tem ideologia também, porque ele disse nós partimos de pontos de vista diferentes como a sociedade se organiza. Já vi um crescimento, um arco de crescimento dele, porque eu não via isso nas opiniões dele há um tempo atrás. Ele apanhou demais, acho. Não é uma questão só ideológica. Eu acho que existe, em parte da militância da esquerda, e isso me parece estar no seu discurso, uma profunda alienação a respeito do mundo. Tá? A questão é a seguinte. Tu não tem, né? A militância da esquerda. Isso é o mais irritante nesse cara. Ele acha que a visão dele não tem vieses. Acabei de dizer que ele tinha percebido, né? Mas essa coisa, a esquerda tem uma profunda alienação quanto ao estado do mundo, né? O mundo, evidentemente, se organiza economicamente. A gente estava até uma, 2 décadas atrás, até umas 2, 3 décadas atrás, na era industrial, querendo dizer, a grande riqueza se produzia na indústria, né? Manufatura, tudo mais. A gente está em uma outra era, Sim. os alemães gostam de chamar a quarta era industrial. E é por isso que o Brasil não tentou desenvolver uma indústria. Ele se industrializou cedo, né? Beleza. E provavelmente ele deve ter apoiado que o Brasil tinha que se industrializar, né? Eu acho o nome muito ruim, eu prefiro chamar de era digital, mas fundamentalmente riqueza hoje é produzida por empresas que são muito menores em número de funcionários, que não estão tão ligadas à manufatura, estão muito mais ligadas em produção de capital intelectual. Quer dizer, no fim das contas, a riqueza vem do tipo de pessoa que essas empresas contratam e do tipo de produto que essas empresas contratam. De certa forma, o que eu estou dizendo é o seguinte: Eu vou deixar ele acabar. a riqueza está em software, a riqueza não está em hardware. Não é que o hardware seja inútil, mas o que faz de uma Amazon, uma Microsoft, uma Apple, um Google, uma Meta, ByteDance, não importa, o que faz dessas empresas o que dá a elas capacidade de produzir riqueza de uma maneira que nunca uma empresa da era industrial foi capaz de produzir,
É capital Conclua, intelectual. camarada. Tá, é capital intelectual. Então, olha só. Aqui já começa um negócio que a gente tem que absurdamente denunciar esse tipo de pensamento. Tá? Discordo. Note. Qual é o problema desse tipo de pensamento? A gente já falou muito sobre isso. Inclusive, tem economistas que são liberais, como, por exemplo, o Mark Blyth, que é um cara que eu gosto de seguir, tá? Que a moral é que ele é mais keynesiano das ideias. E que o cara já explica isso. Da onde que vem o que não é importante, o hardware? Ele vem de mineração em países de terceiro mundo. Ele é montado em países de terceiro mundo. É um termo ruim, né? Mas ele vem de cadeias de pessoas que trabalham, que são super exploradas. O Google, a gente falou que ele é praticamente uma cidade com milhares de pessoas morando lá. Quem é que limpa aqueles espaços? Quem é que faz a comida naqueles espaços? Quem é que transporta a comida? Quem é que dirige os carros para as pessoas chegarem até lá, sabe? Quem é que constrói os prédios? Quem é que bota os cabos para que tenha internet lá? Quem é que faz a segurança desses lugares? Da onde que vem o combustível para mover os carros? Quem é que tira o combustível de dentro? É tudo máquina? É tudo sozinho? Não é. Não é. E daí o cara diz... E daí, olha só como é um pensamento limitado. O trabalho intelectual que tá movendo tudo. Sim, o trabalho intelectual, ele tem gerado muito lucro, tá? Mas tu pode ter o trabalho intelectual sem, primeiro, o mais óbvio, tu ter os componentes eletrônicos. Ele serve para alguma coisa se tu tiver que escrever numa folha de papel e atirar ela no teu coleguinha que tá a 10 metros de distância, porque tiver que mandar como se fosse uma carta. Inclusive, tem que ser uma pessoa também que leva, pelo menos pro correio do manuseia, teu pacote. A Amazon não é o que é por causa de um setor de logística absurdo que eles têm. Então, tipo assim, ele ainda nem chegou no argumento dele, mas notem como já é zoado ele dizer isso aí, que é... o que gera na realidade é o trabalho intelectual. É o trabalho intelectual que faz. Porque ele se acha um grande intelectual também que tá gerando muito valor e provavelmente, se tu perguntasse pra ele assim, quem é mais importante na economia? O cara que faz a comida pra ti ou tu? Será que ele ia responder eu? Porque o meu trabalho intelectual gera muito mais valor. Talvez ele não respondesse, porque ele ia notar que ficou muito feio falar desse jeito. Mas é isso que ele disse, basicamente. Mas, assim, ó, eu não vou totalmente discordar, porque, tipo, se tu conseguir estruturar a economia do teu país para fazer mais desse tipo de trabalho, no capitalismo tu vai ser um país mais pica. Mas vamos ver qual é o argumento dele, qual é o plano dele pro Brasil, então. É conhecimento. Não é máquina, sabe? A máquina é necessária, mas a máquina é um caminho. A máquina é commodity. A máquina todo mundo tem, você precisa de muito volume em alguns casos, mas não é a máquina que faz diferença, é a capacidade de conhecimento. Agora, Fala, inclusive assim, eu ia dizer, fala pro brasileiro com o preço dos computadores, por exemplo, os preços dos servidores. Mas a gente vai chegar nesse argumento depois, porque a gente tem toda uma literatura no canal aqui sobre, por exemplo, colonialismo digital. Mas vamos lá. por que eu estou falando de tudo Por isso? quê, né? A gente não tem escolha. Não existe essa coisa, precisamos resolver o básico, precisamos resolver segurança alimentar. Primeiro, não era metade da população que estava em segurança alimentar. Era uma quantidade menor de brasileiros do que isso, o que não quer dizer que a gente não tenha tido fome, porque a gente voltou a ter fome durante o governo do Bolsonaro, que para um país como o Brasil é patentemente absurdo, e é óbvio que isso tem que ser resolvido. Claro. É óbvio que pessoas que precisam de R$100 a mais do governo por mês, de R$600 a mais do governo por mês, precisam ganhar R$600 a mais do governo por mês. Entendeu? É claro que a gente tem problemas sociais graves no Brasil que precisam ser encarados, mas a questão fundamental é o seguinte. Eu queria saber qual é o... Falando em outro assunto, né? Mas depois, se ele assistir, qual é o teu plano pra gente resolver essas questões fundamentais? E se o plano for, a gente vai crescer muito a economia com os outros setores e resolver isso, eu acho que é meio paia. Mas vamos lá. Nós estamos num momento em que estamos na base de uma transformação profunda da economia do mundo. Ou a gente embarca agora, ou a gente não embarca. E existem oportunidades não para geração dos modelos fundamentais, isso a gente não tem as empresas com o conhecimento e o maquinário necessário para produzir a base da inteligência artificial, que é o que Google, Meta, OpenAI, essas companhias estão desenvolvendo. Isso a gente não tem. Agora, Uhum. a camada imediatamente superior, que é a das aplicações desses modelos, quer dizer, você pega um motor e você monta o carro em cima, mas é um carro adequado ao uso X, ao uso Y, ao uso Z, isso a gente tem condição de desenvolver sim no Brasil. A gente tem condição de desenvolver porque a gente tem
cérebros o suficiente que conhecem esse troço. A gente tem muita gente com ideia. E a gente pode importar gente. Entendeu? Isso é política pública. Tá, olha só. É que assim, eu não sei se ele já fez o argumento e eu perdi, mas o que ele tá dizendo é assim: nós não temos uma indústria de hardware. Foda-se. Nós não temos uma indústria de tecnologia aplicada. Quer dizer, não, uma indústria de pesquisa em tecnologia, ou seja, empresas que realmente vão estar fazendo o que eu sempre falo para vocês, esses produtos que hoje estão dando grana. Mas nós temos a capacidade de fazer o quê? Empreendedores, startups que vão usar essas tecnologias para fazer alguma coisa. Ele deu o exemplo, a gente vai montar o carro com o motor e as peças, tá? Mas vamos continuar o argumento. Se a gente decide amanhã que a gente vai ter um programa de incentivo à vinda de indianos, chineses, entendeu? Com determinado tipo de diploma para o Brasil, a gente pode tomar a decisão de ter esse tipo de política pública. A gente aumenta em muito o número de pessoas com capacidade de desenvolver esse tipo de tecnologia aqui. Entendeu? Aumenta as possibilidades de negócios que surgem. E a outra maneira é você dar meios para que as pessoas aprendam. E os meios para que as pessoas aprendam começam com você ter desde cedo na sua casa o maquinário necessário para para aprender. Entendeu? Você precisa ter computador barato, você precisa ter celular, smartphone barato. Você precisa. Essas peças, entendeu? Elas são meio. Elas não são. Que é uma coisa que totalmente depende da gente que não tem a nossa indústria de componentes e de hardware, né? Ter computador e celular barato é uma coisa que nós estamos abdicando da possibilidade caso a gente escolhesse essa política dele. Provavelmente o que ele ia dizer? Não, mas a gente precisa ter uma política de importação, acabar com todos os protecionismos e tal, e a gente precisa ter uma política maciça de importação disso, tá? Só que daí, assim, ó, eu sou obrigado a tentar, daí, sei lá, pesquisa aí Roncaglia, pesquisa Paulo Gala, qualquer economista sério, que, bom, ele não é economista, né, mas qualquer economista sério que não é totalmente Paulo Guedes das ideias, que não é totalmente ANCAP, ele vai dizer assim que, ó, se a tua economia cria laranja, café, amendoim, né, insumos primários, exporta isso para receber um montante. O montante que ela vai precisar ter para importar esses produtos mais complexos, que são feitos em indústrias mais desenvolvidas, é muito maior. Então, na realidade, tu vai ter uma dificuldade na tua balança comercial se tu depender dessa coisa. O que seria interessante é que tu pudesse complexificar o que a tua indústria está fazendo. Por exemplo, fazendo tecnologia e computador, para que tu pudesse ter, não só ter acesso a isso, como ter um produto mais interessante para tu exportar e poder comprar coisas mais interessantes de volta. Tá? Isso é o que os economistas desenvolvimentistas vão falar. Só que daí, assim, ignorando essa parte da coisa, ele tá dizendo, não, ó, nós temos que investir só em tecnologia. Como? Dando computador para todo mundo e deixando as pessoas aprenderem. Aí eu tipo, tá, beleza. Mas vamos continuar, que ele vai desenvolver mais. Enfim. O Brasil acha que a gente precisa. A política pública brasileira, dos governos com uma queda à esquerda, partem do princípio que a gente tem que fabricar o iPhone aqui no Brasil. Dane-se onde é fabricado o iPhone. Entendeu? A gente não vai ser competitivo com a China. Ah, dane-se. Então os Estados Unidos podiam fabricar no país deles, de repente. Não, e eu sei, a gente não vai competir com a China, mas vamos lá. E quando eu falo do iPhone, eu tô falando de qualquer smartphone, tá? O ponto fundamental aqui é traz o aparelho, subsidia o aparelho, distribui o aparelho. A questão é, de cada 1000 computadores, sei lá, vão ter aquelas 100 crianças que vão ter aquela máquina em casa, que vão ter aquela máquina em casa desde cedo e que vão ficar curiosas. Como é que eu faço esse videogame aqui? Entendeu? A maior parte dos programadores que surge, eles não são programadores excepcionais porque eles têm um diploma do MIT. Eles são programadores excepcionais porque com 9 anos de idade eles queriam fazer eles próprios o videogame deles. Entendeu? E aí começaram a fuçar e vão aprendendo. Tem nesse ambiente um desenvolvimento de curiosidade, um desenvolvimento que nasce, que surge pelo autodidatismo. Agora, você precisa ter um meio. Isso aí é... Tipo assim, ó, eu também tive videogame quando eu era criança, exato, eu tive um Phantom System. Meu pai comprou um computador quando eu tinha, eu acho, 8 anos de idade, e daí eu fucei.
E eu aprendi, tá ligado? Isso é legal, mas tipo, olha só que idealismo bizarro. Não precisa planejar a tua economia, não precisa produzir, não precisa estudar. Tu dá os computadores e as crianças vão aprender, magicamente. Só que assim, ó, o que eu quero trazer um pouco mais tarde é o que essas crianças vão aprender. Porque quem viu o vídeo de fetichismo da técnica, que eu trago outro vídeo do pessoal falando do programa de desenvolvimento desse governo aqui, porque o que eu acho muito louco é que ele, ai, os governos de esquerda, mimimi, ai, porque esse governo é um governo velho. As medidas que o Lula tá tomando são muito parecidas com o que esse cara defende, tá? E daí não vai vir os petistas me encher o saco aqui. Não vai dizer que eu tô criticando o Lula, não vai dizer que eu tô dizendo que o Lula é liberal, não é isso, tá? Eu tô criticando esse cara por ele ser tão ideológico, tão aprofundado na ideologia dele, que eu também sou na minha, beleza? Que ele olha pro que o Lula tá fazendo e diz que é uma ideia velha. E o Lula tá defendendo quase a mesma coisa que ele. O governo hoje tá defendendo acesso à internet e computador pras crianças também. Que é uma coisa que eu critico porque eu vou chegar, porque eu critico, mas deixa eu criticar na figura do Pedro Doria. E a única maneira de você ter um meio é distribuir computador para todo mundo. Entendeu? Eu teria zero problema se houvesse uma política pública brasileira de computador para todos. Eu acho que toda criança devia ter o direito de ter um computador. Você acha que isso é o deslumbre? Você está enganado. Isso é o futuro econômico do Brasil. Uhum. Entendeu? Ah, não, então temos que passar para energia limpa. Essa que é a coisa que o Brasil tem que investir. É verdade, o Brasil tem muita capacidade. Ah, não, diversidade, a biodiversidade brasileira nos permite dar saltos em DNA, tudo é verdade. Tudo começa com o computador em casa. Ah, Todas sim. essas coisas começam com o computador em casa, com você dominar aquela máquina, com você escovar bit, entendeu? Com você ter aquela máquina na mão de... Bro, assim, ó. Escuta aqui, cara. As pessoas, as nossas faculdades de computação que eu fiz, formam profissionais que são muito melhores que os lá de fora. Salva as proporções e tal, tem faculdades ruins, tem faculdades ótimas lá fora, mas o nosso profissional é muito bom. Aí a porcaria do profissional chega aqui e não tem onde trabalhar em tecnologia. Tu acha que o cara vai pegar e vai abrir uma startup para resolver o problema da biodiversidade do Brasil? O que vai acontecer? O cara vai sair do Brasil, a pessoa que é o top do top dos melhores, ou vai largar a profissão. Eu não consigo entender como é que ele acha que é uma visão velha. A pessoa acha, porque vocês têm uma visão velha. A minha visão é só deixa todo mundo aprender tecnologia e inovar livremente. Cara, isso é basicamente o que o Brasil tem feito ultimamente. E daí tu tem engenheiro trabalhando de Uber. A área da computação é uma área super aquecida, então realmente tu acha. Mas tu tem os caras trabalhando em sistema de cadastro de coisa, trabalhando em sisteminha de propaganda, trabalhando em golpe, botzinho do Pix e tal. Tu tem as pessoas trabalhando para empresas lá de fora, de PJ, que fazem isso, e recebendo em dólar, uau. Ou indo para fora do Brasil. É isso basicamente que tu tem. Mas vamos deixar ele continuar. E o saneamento básico seria bom ter também, mas isso é para depois. A gente precisa dar um computador para todas as crianças. Criança o suficiente para que todas as crianças que tenham a curiosidade de entender como funciona, em algum momento tenham a oportunidade de começar. Mas se você não tem um computador para ela jogar o videogame, se você não tem um computador para ela editar o vídeo do TikTok, ela não vai ser movida, ser levada a essa curiosidade. Você achar que isso é uma coisa de branco de classe média é você negar à criança preta pobre o direito de sonhar com esse tipo de futuro. Tá, agora eu vou ter que pausar aqui. Cara, aí vocês vão ter que voltar no canal do Tecla, sempre falando. Ensaio de Colonialismo Digital. Esse livro aqui, ó. Muito bom, eu tô lendo realmente e tá mandando muito... Estão mandando muito bem aqui, ó. Um abraço, Davidson Faustino e Walter Lippoldt. O vídeo sobre o fetichismo da técnica, que a gente pega o pessoal falando lá sobre a política de informatização do Brasil, tá? Isso que ele tá sugerindo é uma coisa que, assim, tá, pro cara que é playboy branco, nasceu numa boa família, teve acesso à educação, vai ser muito maneiro. Vai conseguir usar essas plataformas pra criar coisas, aprender e tal, e daí vai conseguir um emprego que paga bem, vai conseguir fazer faculdade, vai conseguir ir pra fora. Só que, assim, o que a gente tá vendo hoje é que o modelo de negócio dessas empresas que ele tá defendendo, o modelo de negócios deles é botar o máximo de usuário pra dentro, explorar os dados desses usuários, sabe, fazer o tracking, perfilamento, explorar os dados desses usuários e às vezes fazer eles trabalharem de graça, gerando, por exemplo, o que tu faz nas plataformas de vídeo do YouTube, que em certa forma eu tô fazendo também, embora eu receba dinheiro de AdSense, fazer eles trabalharem de graça, gerando conteúdo pra ti e pagando
muito menos do que tu tá ganhando com isso, que é a velha mais-valia numa forma separada, usando os dados das pessoas, realmente pagando nada, mas criando sistemas de propaganda e sistemas de perfilamento e tal, que daí ganham muita grana em cima. E o que esse cara tá sugerindo é assim, ó, vocês não precisam produzir essas plataformas, que eles não precisam produzir o hardware, não precisam produzir essas plataformas, essas tecnologias, vocês têm que usar essas tecnologias. Isso é exatamente o que a gente está denunciando nesse livro, que está sendo denunciado nesse livro. Vejam a abertura do nosso evento Soberana Tech, que teve sobre soberania digital. Ele está dizendo assim, foda-se soberania digital, meu irmão. Usa as ferramentas lá de fora, porque as crianças vão criar algo mágico. Isso é fetichismo da técnica. É dizer assim, a tecnologia, né? Fetichismo da tecnologia. A tecnologia, ela é tão mágica, tão foda, que se só deixar as pessoas usarem a tecnologia e desenvolverem uma coisa, nós vamos salvar o país. Confia. Confia. É meio que assim, ele tá dizendo... É tipo um Neymar da tecnologia, sabe? Porque vai sair uma pessoa que vai ser um gênio da tecnologia, que vai criar uma empresa brasileira de tecnologia, que vai ser tipo um Neymar da tecnologia. Isso quer dizer que a gente vai resolver o problema do Brasil. Como se, tipo, aquela coisa do futebol, assim, só deixa as crianças jogarem futebol e treinar porque vai sair muito jogador de futebol foda, uns Neymar, e essas pessoas vão ser bem-sucedidas. Tipo, isso não vai resolver o problema, porque o problema da tecnologia é outro, assim, a tecnologia... Enfim, a gente já teve esse papo milhões de vezes, eu vou continuar aqui, porque senão eu vou ficar coringando pra sempre. Entendeu? E esse tipo de futuro é a economia do mundo hoje. A gente tá no início de uma nova revolução. Esse início de uma nova revolução é o momento que você embarca nela, não é no meio, não é o fim. Ou você começa a olhar para, tá, tudo bem, o que a gente tem que fazer para estar nesse negócio? Bem, primeiro eu tenho que olhar para a geração do futuro. Como é que eu faço com a geração do futuro? Eu faço com a geração do futuro. Agora, sim, esse argumento aqui, ele tá se defendendo do ponto que ele defendeu antes, ele tá se esquivando, porque assim, ó, quer dizer que a gente não tem que tentar desenvolver esse tipo de coisa? E fazer o que a gente tem que fazer com as tecnologias é o que eu tô sempre falando, tá? Não vou construir do zero hoje isso aqui. É o que a gente falou do Ceitec lá. Mas a gente tem que construir. A gente tem que ter essa visão. E eu acho, por isso que eu acho que ele é extremamente ideológico, mas eu também sou, eu acho que no sistema capitalista o papel do Brasil é ser esse fazendão de café, de soja, e um fazendão de cérebros para os Estados Unidos, e o que ele está sugerindo é vamos plantar uns cérebros para os Estados Unidos, Europa e outros países colherem. É isso que ele está sugerindo. O que eu estou sugerindo é nós precisamos usar esses recursos humanos que a gente tem aqui para dar dignidade para o nosso povo, para produzir a coisa nossa. Vai acontecer amanhã? Não. Vai acontecer daqui a 10 anos? Não, provavelmente. Vai acontecer dentro do sistema capitalista? Não. Nós precisamos de uma quebra e nós precisamos de uma revolução. Mas eu acho que eu estou sendo honesto. Eu acho que esse cara, ele acha... Ele acredita no que ele está dizendo, tá? De novo, eu disse, eu não quero te xingar. Por isso que eu sei que parece que é idiota, que eu fui babaca de dizer que tu é um zumbi filosófico. Mas tu defende exatamente o oposto das ideias que eu defendo. Tu defende exatamente a ideia liberal de que existe uma certa magia na inovação, na tecnologia e tal, e que a gente só deveria tentar capturar essa magia, ao invés da gente tentar realmente desenvolver o nosso país baseado na questão do valor trabalho, na questão de perceber que a gente está sendo explorado pela empresa que nos contrata aqui, mas em um nível maior, explorado pela colônia. A gente é uma colônia digital dos Estados Unidos, da Europa, porque eles fazem a tecnologia, eles têm os profissionais, eles desenvolvem tudo lá, e a gente usa e eles lucram. Quando a gente lucra 1, aqui eles estão lucrando 10. A mais-valia na área da computação é uma coisa absurda. Eu queria poder trazer exemplos para vocês, mas até que eu sou próximo desses exemplos, mas eu não quero me complicar. Mas vamos continuar. Começa com as crianças precisam ter acesso a computador e não pode ser na escola, tem que ser em casa. Tem que ser no momento que a criança está relaxada em casa, no quarto dela, virando madrugada com a mãe batendo na porta. Menino, sai dessa máquina, tudo mais, porque é assim que o programador nasce. É muito assim idealismo. Que o desenvolvedor nasce. É assim magia. Nasce. Entendeu? Na curiosidade de ficar lá de madrugada, de como é que funciona essa máquina. Você não vai ter o despertar da curiosidade científica, da curiosidade do engenheiro, se você não tiver essas muito... É que daí é por isso que acusa esse cara de ter um pensamento que só dialoga com o branco rico, entendeu? Porque, tipo, a criança que mora numa situação que tem dificuldade de acesso à comida, que tem dificuldade de acesso à água, a saneamento, que tem uma escola que é precarizada, que já mal consegue aprender matemática e português, que sabe, tu vai dar um computador para essa criança e tu acha que ela vai ficar a noite inteira programando e aprendendo e ela vai ter condição de competir com uma criança que realmente tem comida para se desenvolver melhor seu cérebro, tem uma escola melhor, nunca teve problema
com acesso de água, com saneamento. Óbvio que a segunda criança, que no Brasil existe um recorte demográfico, que é branco, rico, sabe? E eu digo isso falando, homem, né? Eu digo isso falando, sendo desse grupo. Tu acha que a criança que tá na situação de desvantagem vai conseguir fazer a empresa dela? Competir com a dos outros? Na média, não. Na média, não. E daí, o que tu tá sugerindo é pegar essa estrutura social podre e cristalizar ela. É por isso que as pessoas te acusam disso, se tu ouvir isso. É por isso que as pessoas te acusam disso. Porque tu tá sendo idealista, tu tá olhando pra realidade como tu gostaria que ela acontecesse, não como ela acontece. E tem dados que mostram isso. Ele quer ficar... By the way, eu sei que tem 40 minutos, mas ele para lá pelos 20, tá? Então nós estamos quase lá, pessoal. Muitas noites dormidas, e isso é um jogo de dados. Você não sabe que criança vai despertar isso. Então a única maneira de você ganhar escala é facilitando acesso a todo mundo. Entendeu? O que você está falando aí, quando você diz que você deslumbre de branco de classe média, rico, etc., que é deslumbre Metaforei. mesmo, o que você, na verdade, está dizendo é que só eu tenho direito a ter filho com Não! Não é. O que você tá dizendo é que só essas crianças vão acabar tendo isso. Eu acho que eu fiz o meu argumento. Podem não concordar. Você, Birutuber, você, Pedro Dória, que tá assistindo isso com raiva e tal, pode não concordar, mas isso é o que vai acontecer na prática. Isso é o que acontece no Brasil na prática. Eu sempre... enfim... Não pode ser. Se você acha... Não pode ser. Olha só o idealismo. Não pode. Não pode ser, mas se quiser pode. Que essa é a vocação do Brasil, companheiro, o subdesenvolvido. Esse subdesenvolvimento é uma coisa da sua cabeça. Não é essa... O subdesenvolvimento é uma coisa de mindset. O brasileiro tem um mindset para ser subdesenvolvido. Não foi bem isso que ele disse, tá? Vamos ser... Que eu peguei meio ali, mas tipo, cara... Não é possível, não é possível. Será que a coincidência é que todos os países que são desenvolvidos hoje fizeram imperialismo com os outros? Fizeram colonialismo? Será que é coincidência? Ou será que a coincidência é que os tigres asiáticos se desenvolveram por terem investido dinheiro do Estado em educação absurdamente numa janela ali que os Estados Unidos conseguiu apoiar eles? Será que é coincidência que depois de uma revolução comunista e daí depois de fazer... um esforço brutal de desenvolvimento, a China conseguiu chegar à potência ali, ou é o mindset do chinês? Algumas pessoas dizem que o chinês tem uma cultura diferente, que trabalha mais. É estranho isso, cara. Inspiração que eu tenho para esse país. E não devia... É verdade, né? Ué, Pedro, tu não tem acesso a computadores? Muito estranho. Devia ser a sua, você é um cara de esquerda. Tá? Agora... Deixa eu voltar um pouco aqui porque ele fez, mano. E não devia ser a sua, você é um cara... É uma coisa da sua cabeça. Não é essa aspiração que eu tenho para esse país. E não devia ser a sua, você é um cara de esquerda. A minha aspiração é 1000 vezes maior que a tua. E eu realmente tenho um caminho que eu acho que a gente pode chegar. É muito difícil, é quase impossível da gente fazer, mas o teu caminho é impossível. Tá? Agora, isso é olhar para o futuro. O olhar para o presente é o seguinte, tá, tudo bem, como é que eu facilito a vida? Ah, não tem venture capital, tudo mais. Bicho, eu tenho uma startup. Entendeu? Eu sei como é que é a vida de buscar É difícil. Eu sei como é que é a vida de desenvolver uma empresa, entendeu? Eu sou sócio de uma startup. A gente hoje está com... No futuro, se um dia a startup dele falir, por favor, me marquem. Por favor, me marquem. Provavelmente ela vai ser comprada por alguma empresa maior, sabe? Mas eu gostaria que me marcassem. 31, 32 funcionários, se tudo der certo, vamos crescer mais no ano que vem. É uma startup num ambiente que é difícil, que é o jornalismo. Entende? Estamos aqui, batalhando, construindo, tentando desenvolver jornalismo digital no Brasil, porque se na internet não tem jornalismo de qualidade, o que sobra é um mar de desinformação. Então o trabalho tem que ser feito. Mas enfim, jornalismo de qualidade, não quero te ofender, mas eu não achei. É só minha ideologia falando. Desculpa, Pedro, você tá certo. Mas imagina, a inteligência artificial tem muito mais mercado e tem muito mais gente com capacidade, entendeu? De desenvolver. Bem, como é que eu facilito para a vida de empresa? Não tem investimento por causa do Selic. Não é verdade, tem investimento acontecendo. Entendeu? Empresa digital, quando dá retorno muito superior a Selic. Muito superior. Entendeu? Você acha que Nubank nasceu como? Tem um monte de empresas digitais brasileiras que abrem capital fora, entendeu? iFood e tudo mais. Isso é tudo empresa que teve investimento. O problema é que a gente não tem a massa de gente com ideia, com business plan desenhado, tem um monte de problema aí. E, de fato, a gente não tem uma política pública que facilita a vida para startup. Uma startup, por exemplo, tem que começar como uma SA. Para você...
Então, olha só que maneiro. O cara conseguiu atualizar o argumento liberal do falta ajuda pro empreendedor. Porque a gente vai criar 20 Nubank, 30 iFood, e daí a nossa economia vai dar certo. Inclusive, esse é um bom argumento que eu acabei de fazer aqui. Quantos clones de iFood já existiram no Brasil? Digam aí no chat. Uber Eats, que na realidade é de uma empresa gigante lá de fora, né? Mas não tem mais. Rappi. Bom, tinha uns de Porto Alegre aqui, mas digam aí se vocês lembram. Mas 3, tá? Acho que o 99 Food também entregava. Quantos conseguiram competir com o iFood? Quanto será que o iFood gera para nossa economia aqui? Será que o Zé Delivery... Esse Zé Delivery, o Brasil é um país que te faz beber, então o Zé Delivery, eu investiria no Zé Delivery. Quero Delivery e não conheço. Tá. Ah, entendi. A solução é o governo dar mais dinheiro pra empresa privada. Isso é bom. O Zé é de bebida só, né? É, exato. Mas, tipo... Isso ignora que não é fazendo 1000 empresas que tem coisas específicas pequenas que a gente vai desenvolver a economia, até porque a gente depende das tecnologias do Google, a gente depende das tecnologias da Apple, dos Estados Unidos, a gente depende dos servidores que estão lá, como ele mesmo disse, que a gente não tem a infra para esse tipo de coisa aqui. E, eventualmente, essas empresas começam a se fundir, uma a comprar a outra, ou são compradas por alguém lá de fora. Não é assim que a gente vai desenvolver a nossa economia. Só que isso é uma diferença... Ele falou no início, ele foi super honesto. É uma diferença absurda de como eu e ele vemos o mundo. Tá, mas beleza. Você ter captação. Tem problemas burocráticos mesmo, entendeu? Sim, e aí, a partir do momento que você começa com SA, você tem que... Problema burocrático é a startup que tem. Não é o pobre que tem dificuldade de estudar na escola, de ter qualidade na escola, de ter acesso à comida. Isso não é um problema burocrático. O problema burocrático é quando o cara quer abrir uma empresa e tem que fazer muita coisa. Isso é um grande problema da nossa economia. É que, desculpa, eu tô começando a coringar, mas é que, tipo, cara, é por isso que as pessoas te acusam de ficar só no... é branco, rico, não sei o quê, porque... Cara... Essa é uma sociedade anônima, né? Você tem trocentas exigências que são feitas de você, entendeu? De ter conselho. Cleigar, tu botou um ponto muito interessante também. iFood não é só a tecnologia de gerenciamento dos entregadores. Eu acho que isso é muito foda de colocar, não só por causa do iFood, mas de novo por causa desse livro, eu tô adorando ler. Porque ele escancara como, na realidade, as empresas de tecnologia, elas estão sugando os seus lucros das pessoas que trabalham precarizadas. O iFood é um ótimo exemplo porque ele é mais na nossa cara. Ele diz que é uma empresa de tecnologia, ele tem um algoritmo, uma coisa que rege lá, só que ele tá sugando a mais-valia dos trabalhadores que a gente vê que eles são explorados. O Uber também, que piora a coisa pro lado dele, eles reclamam, sabe? Mas sentem aquela coisa de tipo, era bom, agora tá ficando pior. E o que é muito louco é que nesses mercados, quando eles começam a ficar consolidados, chega numa coisa que assim, a empresa continua ganhando um bolinho bom, o motorista tá ganhando pouco, né? O entregador, o trabalhador tá ganhando pouco, e o serviço não necessariamente precisa ser bom, porque não tem muito o que concorrer quando ela começa a quebrar as outras, tá? Mas enfim. De fato, não, eu sei que de fato é difícil empreender no Brasil. Talvez eu esteja sendo injusto nele com questão a isso, mas é porque, cara, é diagnosticar um problema lá no fim da linha e dizer assim, ó pessoal, vamos prestar atenção aqui. E é por isso que no final, tipo, eu não tô dizendo que ele é desonesto, porque ele só acredita em coisas bem diferentes do que eu. Mas no final, essa ideologia tá advogando pelo quê? Tá advogando pela classe burguesa. Porque, assim, é mais fácil a gente passar uma reforma para o microempreendedor ou uma reforma que beneficia as grandes empresas aqui no Brasil. É só tu pegar o histórico. Eu acho que a gente tinha que passar reformas para ajudar microempreendimentos, pequenos negócios, tá? Pense na pandemia, o que aconteceu. Eles resgataram primeiro os pequenos negócios, as pessoas, né, que têm pequenos negócios que nem tem, assim, com o auxílio emergencial, ou eles auxiliaram primeiro os bancos e as empresas grandes que não podiam falir, eles auxiliaram primeiro as empresas. Procura a notícia aí, eu não vou achar agora. Mas é isso, é a isso que me refiro. Essa ideologia, ela não dialoga com o povo, ela dialoga com o interesse da burguesia. De publicar resultado financeiro em grande imprensa, tudo mais, são às vezes empresa de 5 pessoas, entendeu? Que ainda não faturou seu primeiro milhão, mas que para você conseguir fazer captação de recurso, você tem que ter um SA. Por quê? Porque a legislação brasileira não facilita a vida para você ter uma startup. Entendeu? Isso é política pública. Entendeu? Como é que eu vou fazer? Eu concordo que tem que facilitar, mas eu acho que realmente é difícil de fazer esse argumento hoje. Por isso que as pessoas brigam contigo. Mas beleza, tem que facilitar. Facilitar a vida para o cara ter uma startup.
no capitalismo isso. Porque eu acho que o nosso país vai ser capitalista por muito tempo ainda, e quando a gente fizer uma revolução socialista, que eu gostaria que fosse amanhã, não vai ser, a gente ainda vai precisar jogar dentro do jogo capitalista pra gente conseguir desenvolver as forças produtivas a ponto de conseguir superar esse sistema. Então, assim, eu concordei com o Pedro, viu? Desculpa. Um pouquinho. Como é que eu vou incentivar o professor que tem aqueles 2 alunos de doutorado na UFRJ, na Federal de Minas, na Federal da Bahia, na Federal do Amazonas, aquela turma que tem aquele conhecimento específico sobre aquele aspecto que é muito típico da sua região, que tem muito a ver com uma vocação? Como é que eu faço com que essa turma tenha facilitado, já que eles têm aquele conhecimento técnico Dá específico, laptop tenha facilitado e investimento nas empresas. Em país que tem startup, é mole, entendeu? A universidade te estimula a ter uma empresa. Empreendedorismo. A esquerda odeia a palavra empreendedorismo. Empreendedorismo. Você tem uma ideia. Para! Você junta gente com capacidade de botar aquela ideia na planilha. Faz um BP, um business plan. Eu não sei usar planilha. E sonha em ser rico. E sonha em crescer. Sonha em contratar gente. E sonha... Entendeu? Esse é o espírito que move. Não é chegar... Isso aqui é a parte que é mais reprovável do que ele fala. Porque, assim, a gente, ele não concorda com a ideia da exploração como gerador de valor no capitalismo. Então, realmente, pra mim é muito difícil sonhar em ficar rico, porque eu sei que isso tem a ver com a desigualdade e tem a ver com a exploração dos trabalhadores. Sonhar em contratar as pessoas. Tipo, eu sonho em, por exemplo, ter uma cooperativa, ter a decisão democrática sobre o ambiente de trabalho. Eu sonho, porque esse é o meu sonho, entendeu? Eu queria estar nesse sistema. Conseguirei? Fugirei eu do capitalismo? Farei? Não sei, mas eu não sonho em ser um bilionário. Isso aqui é o American Dream, né, que o cara fala. Chegar com uma grana preta do BN10, entendeu? E ensinar empresário a... Tá. Essa parte é muito louca. Não é chegar com uma grana preta do BN10, entendeu? E ensinar empresário a depender de empréstimo baixo feito por governo. Não, Cara, o governo é muito... É o do Ben 10, né? O governo é muito malvado, cara. O governo é muito malvado. Ele chega pro empresário. Ô, empresário, eu sei que tu tava com um negócio pequenininho aí. Eu sei que tu tava crescendo aos poucos, inovando e tal. Mas eu vou depositar 10 bilhões na tua conta, né? A partir da linha de crédito do Ben 10. E vamos ver o que vai acontecer. Aí a empresa cresce e o empresário chega lá assim... Governo... preciso de mais dinheiro, eu tô viciado, eu preciso de mais dinheiro. E daí o governo, agora você tá na minha mão, o que eu vou fazer? Eu vou te emprestar mais dinheiro por essa linha de crédito com juros baixíssimos. O que eu quero dizer, depois de zoar, é que se tivesse linha de crédito a juro zero, a juro negativo, pra abrir negócios na cidade, eu ia gostar. Eu ia achar bom. Eu não odeio empreendedorismo. estimular o sonho em ser rico, e ser mais, e sair daqui. Vamos fazer a reforma agrária, Pedro Doria, tá? Tira todo o latifúndio que é improdutivo. Aí a gente vai dar empréstimo a custo negativo para as pessoas que são donas das terras plantarem a comida que a gente precisa, e com toda a comida que sobrar, nós vamos industrializar isso e nós vamos desenvolver, por exemplo, eu sempre falo, a soja vai virar tudo tofu brasileiro, e a gente vai vender para os países do lado essas nossas coisas a um preço super alto. Posso? E vou dar empréstimo a juros zero. Não é bem 10. É uma linha de crédito menor. Sair daqui, no sentido não de sair do Brasil, mas sair daqui de essa vida que você tá. Entende? Isso é um espírito que devia ser celebrado, que é o espírito da criação. Uhum. Da criação de riqueza. O Brasil... É que, de novo, só pra tentar ser... Eu não consigo parar. Só pra tentar delimitar a diferença da pessoa que é comunista, né? E da pessoa que é liberal. O liberal acha que o valor surge do nada. O valor surge da ideia. Surge de, tipo assim, eu vi uma necessidade, eu resolvi essa necessidade, e agora eu tenho na minha mão uma coisa que os materiais custavam, né? Tipo, eu vou criar digamos aqui, eu criei um negócio que é um transmissor Bluetooth de 30 metros de distância, que usa esse prato e esse fone Bluetooth, tá? E daí tinha uma pessoa ali do lado que ela tava precisando transmitir Bluetooth a 30 metros de distância e transmitia só a 20. E daí eu gastei R$100 pra fazer isso. Aí eu chego pra ele e disse, tu quer essa coisa? E a pessoa disse, quero. Deu, é R$200.
E daí a pessoa vai dizer, tá, vale a pena, porque isso vai me ajudar muito. E daí ela vai me pagar R$ 100, e daí eu criei R$ 100 de valor. O que os marxistas dizem é que o valor de verdade, ele é gerado quando eu pagar uma pessoa para fazer isso, e os materiais custam 100, e eu pago a pessoa 10 por pratinho feito. E daí quando eu vendo isso pra pessoa, eu ganho 90. Só que eu não precisei trabalhar. A pessoa fez isso pra mim. E daí eu boto um monte de gente pra fazer isso, fico sem fazer nada, pego todo o lucro e reinvisto pra continuar esse processo, tá? Quando eu faço isso, eu exploro o trabalho dos outros, pago menos do que o trabalho deles realmente gerou, e aí eu gerei valor. Essa é a diferença. E daí, se vocês não concordam com a teoria da mais-valia, vocês não são comunistas, entendeu? E daí eu não tô aqui pra defender essa teoria agora. Tem outras pessoas que vão fazer isso melhor, mas é por isso que ele... Esse é o ponto de partida das nossas divergências. Por isso que a gente consegue ter ideias tão diferentes partindo, digamos, da mesma análise do mundo. Só que o que é muito louco é que ele diz que eu tenho uma análise ideológica que despreza o mundo como ele é e, enfim, não pode ser verdade isso ao mesmo tempo que eu e ele enxergamos um mundo totalmente diferente. Tô 100% certo? Não. Mas ele também não tá 100% certo. Aí depende, é uma questão ideológica qual lado tu vai estar. Devia celebrar o capitalismo. Entende? Porque se você não celebra o capitalismo, você não estimula a criação de riqueza. É Aí depois mágico. fica reclamando, não, precisa do Estado, isso, aquilo. É claro que precisa do Estado, porque você precisa do desenho das leis, você precisa de políticas que incentivem, não aquele incentivo direcionado, mas aquele incentivo da legislação que abre as possibilidades para ver o que nasce da criatividade da sociedade. Para ver o que surge. Entendeu? Toma capitalismo. Te dei aqui. Te dei aqui o futuro das minhas crianças. Não desenvolver a economia. Vamos ver o que nasce. Compreendendo que de cada 100 startups, 90 vão quebrar no primeiro ano ou no segundo. Entende? 7 vão dar mais ou menos certo, 2 vão dar muito certo e uma é unicórnio. Uma vai ser uma empresa bilionária sobre que vai ser um orgulho brasileiro. Um orgulho, mas e a grana vai ficar com quem? Vai ficar com o povo brasileiro? Entendeu? De repente, se fosse uma estatal, uma startup estatal, né? Agora, precisa também fazer saneamento básico, precisa também fazer escola, precisa também ter hospital para todo mundo. Ah, obrigado. Precisa. Ah, obrigado. E precisa entender que tem uma revolução acontecendo agora, e ou o governo Lula, nesse momento, começa a se preocupar com inteligência artificial. Ó, soberana citada, hein? Que bobagem. Tem uma revolução. Acontecendo agora, e ou o governo Lula, nesse momento, começa a se preocupar com inteligência artificial, com o estímulo ao Brasil entrar nesse jogo, o que a gente precisa fazer agora, porque em 6 meses você faz. Se você achar que é realmente importante, imagina, esse Congresso de Direita topa a maioria das coisas que precisam fazer. Essa parte eu não vou comentar, mas eu achei confusa essa parte, ó. Se você achar que é realmente importante, imagina, esse Congresso de Direita topa a maioria das coisas que precisam fazer. Esse Congresso de Direita topa a maioria das coisas que precisam fazer. Eu acho que ele só se expressou mal. Porque, tipo, sei lá, a gente precisa de saneamento básico, precisa combater o avanço da fome e tal. Não sei se esse Congresso de Direita topa. Sabe? Sabe? Agora, se você não percebe que é possível, se você não percebe que se a gente fala que o problema é que você tem que tirar o Estado do meio de atrapalhar, as pessoas ficam achando, isso aí é discurso de liberaloide, como você está dizendo, né? Não, que é isso? E não é exatamente tirar o Estado no meio, porque, de certa forma, é também botar o Estado no meio. Porque é discurso de neoliberaloide. O neoliberalismo é o quê? Essa prática de tu usar o Estado para expandir os interesses da classe burguesa, né? É basicamente assim, olha, não existia um mercado nos presídios. Eu vou deixar eles serem donos dos presídios e lucrarem com o número de presos. Medida neoliberal. Tá? É basicamente isso. Então, sim, Pedro Doria, você não está descrevendo uma política liberaloide, você está escrevendo uma política neoliberaloide. Mas é botar o Estado no meio no caminho certo, entendeu? É tirar o Estado no meio do tipo, tira os obstáculos. É que eu também defendo botar o Estado no meio do caminho certo, que coincidência. Tirar os obstáculos é ação, não é inação. É uma decisão de política pública. Isso é ação do Estado. É o Estado compreender onde está a vocação dele e onde não está. É o Brasil compreender que existe um papel fundamental para o Estado brasileiro agir sim. E uma das principais vocações...
Pra mim, o papel fundamental é estar dirigido pela classe trabalhadora. do Estado brasileiro é botar dinheiro no desenvolvimento de ciência, pesquisa pura. Entendeu? Tá, Porque o setor privado concordei. brasileiro, neste momento da história, nesse momento que a gente está organizado, não vai fazer isso. Agora, Diferente do momento em que o setor privado investiu no desenvolvimento de ciência pura, né? a partir do momento que o Estado estimulou o desenvolvimento de pesquisa pura, e dado esse estímulo, você deu grana e abriu espaço para 200 cientistas trabalharem, deixa aqueles 10 que tiveram ideias excepcionais que dão grandes negócios, pegarem essa ideia e montarem uma empresa com ela. Não dá, tá proibido. Deixa isso acontecer. Eu vou quebrar a empresa Se deles. preocupa em estimular que essa empresa seja criada dentro do Brasil, com capital brasileiro, ou com capital estrangeiro dentro do Brasil. Com pesquisadores brasileiros, facilita com pesquisadores estrangeiros. É que o pesquisador, o capital estrangeiro vai comprar, né, parte da empresa e não vai lucrar depois em cima. Vai ficar tudo no Brasil. Venham para essa empresa. Entendeu? Vamos encher esse país de indiano, vamos encher esse país de chinês. Vamos encher esse país de engenheiros, de médicos, de Nada contra, só me parece biotecnologistas, muito... sei lá, entendeu? muito desconectado. Vamos encher esse país de gente com muitas cores de pele, com muitos sotaques, como vamos transformar esse país num país cosmopolita, num país pro qual as pessoas queiram vir. Entendeu? Você acha que é papo de liberaloide? Tá bom. Vamos É papo de liberal dos Estados Unidos, sabe? A esquerda dos Estados Unidos. E o mais médicos... Ah! Acabou o corte, acabou. Vamos encher o país de chinês comunista. Caralho, Pedro Doria, na real, é um infiltrado do PCCH, que vocês não sabem. É o braço comunista do jornal Meio. transformar o Brasil num núcleo de possibilidades de criação de tecnologia, de novos negócios, de empresas. Vamos celebrar a criação de riqueza no Brasil. Agora, para fazer isso, você precisa tomar certas decisões, e uma das decisões fundamentais parte do reconhecimento de que estamos num momento chave da história. Tem uma nova rodada de ciclo tecnológico sendo lançada. Dá para entrar nessa rodada com uma empresa de 5 pessoas tentando resolver um problema específico de inteligência artificial. Dá para ter milhares dessas empresas surgindo no Brasil. A maioria não vai dar certo, as que derem certo vão dar certo pra cacete, e a gente vai exportar tecnologia. Tá, assim, eu vou ter que acabar aqui, porque é muito idealismo pensar isso. Tipo, eu quero que isso aconteça, que ele tá dizendo, mas é que não vai acontecer isso. A empresa vai... Por que não se cria empresa de tecnologia grande aqui no Brasil? Tipo, depois pensem aí, vocês que estão vendo no YouTube, quais são as empresas? Eu sempre faço isso. As empresas que estão desenvolvendo tecnologia mesmo do jeito que ele fala que iria acontecer, elas estão nos Estados Unidos, elas estão em outro país que investiu nisso. Sei lá, tipo, Nova Zelândia, que tá investindo nisso, Estônia agora, Alemanha. Não estão aqui no Brasil, estão no Canadá. Sabe, elas não estão, a gente não consegue. Ele acha que vai acontecer só da gente dizer assim, por favor, criem. Não é assim. E outra coisa, tipo, essa coisa de vamos usar as tecnologias lá de fora. A gente tem que entender, a gente é uma colônia digital, a gente não controlando essas tecnologias, é só o Google pegar e dizer assim, uma empresa que esteja usando meus produtos e tal, agora vai ter uma taxa de 30%. Aí o Google vai começar a extrair dinheiro em cima disso, que já extrai, porque a gente está criando valor nas cadeias da economia deles. Veja o vídeo de colonialismo digital do canal. Se o Google quiser quebrar e disser vocês não têm mais acesso a essas ferramentas, vocês querem usar minhas ferramentas, eu tenho que comprar participação na empresa de vocês. Cara, é muito idealismo o cara achar que não existe geopolítica, que não existe imperialismo vindo dos Estados Unidos. É zoado, assim. E se o ChatGPT disser para você usar para ser uma empresa, agora você tem uma taxa de R$1 por requisição. Isso pode invalidar a tua empresa. E eles vão fazer isso porque se a nossa empresa começar a crescer, pode ser que a empresa dos Estados Unidos diga, não é legal, eu quero competir com eles. E daí os Estados Unidos vai dizer, realmente, essa empresa que movimenta a minha economia está sendo impactada pela empresa do Brasil. Então eu vou retalhar. E daí o que o Brasil vai dizer? Eu vou botar uma taxa no teu café. Você vai pagar mais caro pelo café agora, Estados Unidos. E aí, o que você vai fazer? Ou vai ser tipo o Bolsonaro. Se negociar, se acaba o cuspe, tem que ir a pólvora. Tu vai entrar em guerra com os Estados Unidos? Pessoal, eu preciso ir. Tá tocando um ad. Mas eu coringuei e preciso sair. Eu vou botar aqui no chat. Enfim. Te respeito muito, Pedro Doria. Você me ajudou a expressar pontos específicos aqui. Deixe nos comentários quem você acha que ganhou o debate. Eu ou Pedro Doria? Será que a pessoa que conseguia debater com uma pessoa inanimada que eu posso controlar quando ela pausa e fala quando conseguiu ganhar? Não sei, né?
Não sei. Mas então, falou, pessoal. As únicas empresas de tecnologia no Brasil são as de telefone. Não sei se são as únicas, mas enfim, as que foram tudo privatizadas e estão tudo quebrando, né? Estão tudo se fundindo num grande monopólio de novo, porque é um setor que deveria ser estatal, mas isso deixa para outro dia. As pessoas que estavam concordando comigo, tipo, ei, não, o telefone custava 30 bilhões de dólares antes de a gente privatizar. Oh, não. Então, enfim, pessoal, um beijo.